Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. É um prazer muito grande recebê-los em mais este Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala de empreendedorismo, de empresas, empresários, gente que trabalha, que sempre trabalhou e que faz sucesso. Hoje nós temos o grande prazer de conversar com o arquiteto urbanista Luiz Márcio Carvalho, do Passiguarense, uberlandense por adoção. Nós vamos falar não só sobre arquitetura, nós vamos falar sobre a poesia, o amor que existe em torno da arquitetura. Luiz Márcio, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco em nossa conversa com o Orley de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço. Bom demais. Gente, tá aqui com o Orley, isso aqui é sonho de consumo. Gente, eu conheço essa figura já tem uma data, né, Orley? Mas estar com você aqui é um prazer muito grande. Eu, de profissão, já tenho mais de 50, você imagina. Rapaz. Você é menino ainda, novinho. Tá certo. Luiz, me conta tudo, não me esconda nada, que todo mundo tem certeza que está ansioso para saber, para conhecer a sua história. Rapaz, você já foi lavador de túmulo? É Como verdade, que é isso? é verdade. Bem no começo da história, às vezes as pessoas olham pra gente assim e vê a figura pronta, né? Eu estou falando isso assim, com uma certa inflexão maior. Não estou desprestigiando nada quem lava túmulo. É uma profissão digna, muito digna, por sinal, como todas as outras. Exato. Então, a gente vê a nobreza, né? É uma profissão simples, mas a gente já militou nesse território aí. Lá no cemitério São Pedro, toda sexta-feira, sábado e domingo, eu, meu pai e meus irmãos, a gente ia para lá lavar alguns túmulos. E a gente chegou a lavar o túmulo Tubal Vilela, que deu nome para a Praça Tubal Vilela. Então, assim, é uma história muito, muito simples, digna, mas Com foi um certeza. começo, porque todos nós temos uma história, né, de começo, né, de simplicidade e tudo, de início. Mas, assim, a vida era muito dura e a gente tinha que se virar. Aí eu lavava túmulos lá, depois a gente ia lá para a Praça Tubal Vilela, ele lavava carro, ali perto do Hotel Presidente. Sei. Engraxava sapato também lá e vendia e entregava queijos também. Então, assim, o início da profissão foi um início bem humilde, né? Até que a minha mãe conheceu uma empresa de arquitetura, ela fazia limpeza em escritório de arquitetura. Aí o arquiteto Paulo de Freitas, o arquiteto. Conheci Exato. demais. Aí ele perguntou para minha mãe assim um dia, ó, Dona Vilma, a senhora conhece alguém, assim, um menino que quer aprender a desenhar para trabalhar com a gente aqui? Aí minha mãe falou, claro que eu conheço, aí, meu filho, né? E aí a vida deu uma guinada, Orley. Ela, tipo assim, deu um rumo para as artes, né? Para arquitetura. Aí eu virei, me tornei aprendiz de arquiteto. E eu aprendi arquitetura, Orley, de um modo muito raiz. Eu tive a honra de ter um mestre. E ele me ensinou arquitetura à mão livre. O nome dele era Roderico Araújo Silva, a quem eu tenho que honrar aqui, Roderico, e a família maravilhosa que ele deixou. E ele me deixou a inspiração... Daqui, de Uberlândia? Daqui de Uberlândia. Roderico. Roderico Araújo Silva, a esposa Maria José, aí os filhos dele e tudo. E ele me ensinou arquitetura à mão livre. Então, eu tive a honra de aprender, Orley, a essência da profissão, né? Que, tipo sabe aquele filme Karate Kid? Sim. Que tinha sim, lá sim. o menino querendo lutar e tal. Lavando o carro, aquela coisa. Exato. Aí o menino, eu quero lutar e tal. Aí o mestre falava para ele assim, ó, vem cá que eu vou te ensinar como é que eu tomo a sopa. Não, eu quero lutar, vem cá que eu vou te ensinar como é que eu lavo um carro. Então eu aprendi a arquitetura a usar uma lapiseira, aprendi a apontar uma lapiseira. Hoje a gente pega a lapiseira 05, 07, 09, ela está toda pronta ali, ela já está pronta. Então o arquiteto me ensinou assim, você vai pegar o lápis comum e vai trazer uma lixa de unha lá da casa, pega uma lixa de unha da sua mãe e vem cá, que eu vou te ensinar a apontar uma lapiseira, para você fazer a ponta dela ficar assim, bem de acordo. Então, ele me ensinou a essência da profissão. A gente desenhava tudo à mão livre, a letra tinha que ser bonita. Então, hoje eu vejo que uma letra bonita, ela é um diferencial competitivo. E um dia ele virou para mim e falou assim, eu não esqueço isso. Ele falou assim, menino, escreve aqui o seu nome. Aí eu fui lá e escrevi,
Luiz, Márcio. Ele falou, não, menino, se você quiser um dia virar arquiteto, arquiteto não escreve o nome, arquiteto desenha o nome. Olha. Olha que coisa bonita, né? Uhum. Então foi bem nessa pegada assim de arte, né? De essência, né, da profissão. Daí para a faculdade. Daí para a faculdade. Aí não tinha condição de fazer faculdade, a gente era muito pobre. Me inscrevi, né, na primeira turma aqui de Uberlândia, da Unitri, né, a primeira turma em 2000. Consegui fazer faculdade. Eu falo hoje que eu consegui fazer faculdade, porque a gente não tinha nem muita condição financeira de pagar uma faculdade. Minha mãe, né, quem eu tenho honra, né, meu pai, minha família toda, me ajudou até a pagar a faculdade. Então eu acreditei no sonho de me tornar um arquiteto. Você era bem novo ainda. Eu era bem novo, então assim, não tinha muita perspectiva de profissão, de vida. Só que, Orley, eu acreditei no potencial que tinha dentro, o potencial que muitas vezes estava amordaçado, às vezes por uma condição financeira, por algumas ingerências da vida, mas eu acredito que quem está nos ouvindo aqui, se você tem um sonho, você tem um objetivo de vida, ninguém faz por você o que só você consegue fazer. Então, eu acreditei nesse sonho de fazer a faculdade. Me formei, né, em arquitetura e comecei, depois disso, Orley, a inscrever os meus trabalhos, os projetos que a gente realizou aqui em Uberlândia, tipo esse laboratório que você comentou há pouco. Uhum. Comecei a inscrever os meus projetos em premiações internacionais de arquitetura. Durante 2 anos consecutivos, eu ganhei em primeiro lugar projetos construídos aqui em Uberlândia, com uma pegada de arquitetura sustentável, biofilia, todo esse trato com a natureza. Biofilia. Biofilia. Vamos falar sobre isso? Claro. Biofilia. Muitas pessoas pensam que biofilia é simplesmente incluir o verde dentro do espaço construído. Mas biofilia vai muito além da inclusão do verde no espaço. Biofilia, Orley, ela é um projeto de saúde integral. É quando você cria um espaço e você consegue concatenar, você consegue projetar e inserir todos os valores que refletem a sua identidade como pessoa, tá certo? Então, quando a nossa identidade dentro de um espaço construído, ela não é tão austera, mas ela remete àquele espaço da sua casa, esse ambiente ele te potencializa. Então, se você faz uma junção de biofilia com neuroarquitetura, o que é neuroarquitetura? Neuroarquitetura é uma neurociência que ela estuda como que o espaço construído afeta o cérebro humano. Então, na residência, no ambiente residencial, como que esse espaço ele te deixa feliz, ele te deixa pleno com a vida, ele te deixa realizado como pessoa. E no ambiente corporativo, esse ambiente ele te potencializa no seu desempenho do seu trabalho. Porque algo tão interessante falar sobre isso, imagina você, a gente se imagina num ambiente fechado, um ambiente enclausurado, teto baixo, a gente fala pé direito, né? Mas vamos falar a língua que todo mundo entende. Porque eu falei pé direito um dia, a mulher perguntou, e o pé esquerdo? Mas vamos falar de altura. Às vezes o teto é baixo, né? O ambiente é muito opressor, um ambiente reducionista que te aperta. O que isso faz na nossa mente? É como nas veias, isso vai coagulando na nossa cabeça, Orley, a desconfiança, a incerteza daquilo que falta na nossa vida. Um ambiente muito fechado, muito mal projetado, mal ventilado, mal iluminado, ele te leva para as carências daquilo que falta na sua vida, como pessoa, como ser humano. Agora, o contrário disso. Quando você está num ambiente, né, um ambiente bem pensado, bem projetado, com muita ventilação natural. Pé direito alto. Pé direito, vamos falar do pé direito, o esquerdo também, tá? Brincadeira. Pé direito alto, bem ventilado, bem projetado. O que esse ambiente faz? Esse ambiente ele vai dar base, sustentação para as suas maiores esperanças de vida. Ele vai te levar além, ele vai fazer com que os seus olhos consigam enxergar o invisível, tanger o intangível. Potencializa, faz diferença. E você diz, né, Luiz Márcio, que você não faz projetos de uma casa, você cria um ambiente. Sim. Como é que é isso mesmo? Essa é uma boa pergunta. Isso a gente estava num curso agora, sexta e sábado, a gente estava num curso e a gente pôde presenciar isso. Eu costumo dizer, Orley, que você precisa, na sua profissão, parar de vender produto ou serviço.
produto ou serviço, o seu concorrente também vende. Então, o que a gente vende? Eu não quero simplesmente vender um produto chamado arquitetura. O que eu quero vender? As pessoas perguntam assim, o que você vende? Eu vendo uma transformação de vida. Eu vendo uma transformação de lugar, levando as pessoas a habitarem, a vivenciarem uma vida nova, uma experiência. Você sabe o que todo cliente, no fundo, quer? Os nossos clientes, o que eles querem? Eles querem, Orley, uma certeza, sabe? Um sentimento de realização. Esse sentimento, ele só vem através de uma experiência que é única. Os nossos clientes, se eles compram simplesmente arquitetura, eles não compram uma história para contar. Então, o que nós todos queremos, porque nós somos clientes de clientes. Uhum. Então, nós todos, o que nós queremos ter através de uma compra, de uma aquisição, de uma transação financeira? A gente quer ter uma história para contar. A gente quer ser valorizado pelo simples fato de ser cliente. Então, se eu simplesmente vendo um projeto de arquitetura, o nosso concorrente também vende. Então, a gente tem que procurar vender para o nosso cliente aquilo que é intangível, valores. Quem compra uma casa, ela quer mais do que abrigo. A casa é mais do que um abrigo físico. Ela é também um abrigo de identidades. Ela é um abrigo de valores. A casa, ela é, Orley, tipo uma testemunha fiel das histórias que vão acontecer ali. Então, a gente vê em tudo isso poesia. Porque se a gente simplesmente materializa para a pessoa, através do papel, aquilo que ele quer construir, sem construir uma história através do projeto, eu vejo que isso não é uma... Eu não posso chamar isso de projeto. Uhum. Isso foi uma prestação de serviço. É Mercantilista. mais um, né? Mais um, mercantilista e muitas vezes mercenária. Porque a pessoa vê na transação comercial simplesmente o que vem. O que vem. E eu penso assim, ó, isso é muito sério que eu vou falar aqui. Eu penso que quem trabalha simplesmente pela recompensa financeira no final do mês, ou pelo que vai receber em função do trabalho, quem trabalha pelo dinheiro é escravo. Essa pessoa ela é escravo, porque ela só trabalha porque vai ter uma recompensa. Agora, quem, como nós aqui, quando a gente consegue enxergar através do nosso trabalho, que eu consigo passar uma virtude, transmitir valores, aí, rapaz, você pode entender que você é filho. De repente transformou uma vida, né? Transforma uma vida. Transforma, sabe? Transforma uma vida. Você transforma a realidade de uma família, de uma pessoa, de uma cidade. Sabe? Com A arquitetura tem esse poder, né? Então a gente trabalha bem nessa linha. É poética, mas resultado acima de tudo. Muito bom. Luiz, vamos tomar um café? Bater um papo? Opa, vamos nessa aí. Conversa nossa ainda vai longe. Temos muita coisa. Opa, valeu. Eu e o Luiz Márcio, a gente estava conversando ali antes do programa. Ele deu uns insights para a gente, uns spoilers da conversa que nós vamos ter aqui, que nós vamos prosseguir. Vocês aguentem aí que a coisa vai pegar. Vai. Delícia esse café, né, Luiz? Opa, o que é isso? Cafezinho é bom, né? Se você, na sua região, na sua cidade, não tiver o Café Cajubá na venda no supermercado, no empório, onde quer que seja, você pode pegar o seu celular, no computador, acessar lá www.cafecajubá.com.br, entre no Mix do Cajubá, faça o seu pedido que logo, logo, logo chega para você. Uma delícia. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Ô, Márcio, você aprendeu a desenhar muito cedo, né? E você carrega uma lapiseira no bolso até hoje. Tá no bolso, tá aqui. Às vezes eu
eu me pego assim, eu vou conversar com as pessoas, às vezes eu faço assim, ó, eu faço esse gesto aqui, já faz parte da roupa. Faz parte da indumentária. É muito bom. Isso por quê? Eu estou vendo que a gente está aqui conversando, você está aí fazendo os rabiscos também. Eu estou aqui, exatamente, aqui, eu sou muito imagético. Às vezes aqui, ó, mostrar aqui para a turma aqui, ó, às vezes a gente faz aqui as nossas anotações aqui, eu gosto de anotar tudo aquilo que eu quero transmitir, às vezes quando a gente dá uma palestra, nesses momentos assim, eu anoto em forma de desenho, porque não precisa escrever. Aí eu vejo isso aqui e já sei o que eu vou falar, argumentar, né? Então, Comunica pela imagem. Comunica pela imagem, Orley. Muito legal. Você tem prêmios recebidos em várias partes do país. Como é que é isso, Luiz? Orley, isso é fruto do empenho, é fruto de um trabalho muito sério, é fruto de uma pesquisa e é fruto de poder acreditar, né? Então, o que acontece? Quando eu me formei em arquitetura, eu percebi uma oportunidade de vivenciar, de mostrar, e tem esse lado meu, dessa luta, né, dessa dificuldade para ter uma profissão, e a profissão, a arquitetura, o curso de arquitetura, ele abriu na minha mente o caminho para a pesquisa. Desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar. Então, eu fiz depois disso neuroarquitetura, estou estudando biofilia e tudo mais, para poder ter... Porque hoje fala que o conhecimento muitas vezes tem prazo de validade, né? Uhum. Então, eu percebi algumas oportunidades de inscrever projetos... Algumas áreas são muito dinâmicas. Exatamente, exatamente, cresce muito. Então, quando você se empenha... E aí, houve a oportunidade de inscrever, né, os 2 projetos nossos, um aqui em Uberlândia e o outro em Goiânia. Goiânia foi de uma igreja. Uma igreja, que a gente alcançou o primeiro lugar nessa premiação aí. Então, assim, a gente acredita muito assim, no empenho da pesquisa, do trabalho, e eu acredito muito naquela máxima que fala que a gente tem que... quem foi que falou isso lá? Foi Thomas Edison. Que você, no trabalho, 90% é transpiração, 10% é inspiração. Então, assim, tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar, sabe, para não só encantar o cliente, surpreender o cliente, mas a gente tem que trabalhar no sentido de encantar o cliente naquilo que tem sentido para ele, sabe? Então, nesse sentido, o que eu tenho aprendido sobre isso? A gente precisa ser singular, o meu trabalho precisa ser superior e o meu trabalho tem que surpreender. Então, a gente teve a felicidade de concorrer com vários players do mercado na arquitetura e de ter conquistado o primeiro lugar, né, durante 2 premiações. Mas não pode parar por aí. Eu continuo estudando e continuo... uma coisa muito legal que eu acredito, Orley, é poder inspirar outras pessoas também a acreditar no seu potencial, no seu trabalho. Porque dentro de cada um de nós tem um potencial muito grande, mas às vezes ele está represado ali, sabe? Então, eu acredito muito assim, para mim, não é simplesmente assim o número de premiações, o número de pessoas que pagam pelas minhas competências profissionais. Isso é muito bom, mas para mim conta muito o número de pessoas que eu consigo inspirar através das habilidades, para essas pessoas crescerem cada vez mais. Isso para mim é sucesso. Então, a gente agradece muito assim, né, o empenho do nosso time, né, que a gente não conquistou isso sozinho. Né? Com certeza. Então, assim, ninguém vive sozinho, né? Não. Ninguém está sozinho. Ô, Luiz, você tem um trabalho também interessante em Auschwitz. Sim. Sobre aquele campo de concentração. Como é que é isso? Como é que foi isso? Legal. Isso foi o seguinte, a gente teve a graça e a honra de participar de um congresso aqui em Uberlândia, tá? Foi em 2017, e aí eu conheci uma equipe que estava lá em Auschwitz fazendo uma pesquisa de campo para construir um memorial, porque o memorial do Holocausto, ele existe em vários lugares do mundo, mas ele não existe justamente no local onde aconteceu o Holocausto, correto? Aí uma equipe da Inglaterra, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, vieram aqui no Brasil, uma pesquisa histórico-geográfica, fizeram uma pesquisa bacana e vieram aqui no Brasil apresentar esse trabalho, correto? E aí eu vi o projeto e eu perguntei para eles, e a materialização de tudo isso através de um prédio, tá? Como que é? Não, a gente está procurando um arquiteto. Aí eu falei, eis-me aqui. A gente fez uma doação, porque não tem como cobrar um trabalho desse, né? De jeito nenhum. Ou aconteceu o que aconteceu, você vai cobrar para fazer isso, não existe. Então, aqui no Brasil, eu fui convidado para a gente poder tecer o conceito imagético, a fachada. Quem quiser conhecer, está no nosso site, tá? luismars.com, fazer merchan aqui, ó.
Não, claro, está à disposição. Obrigado. E a gente, nós vamos conseguir colocar essa imagem durante o programa. Sim, bacana. E aí eu consegui fazer a imagem do projeto, fazer um projeto bacana para ser construído lá. Eles estão angariando verba para que ele seja construído, ainda não tá pronto. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu foi que para poder fazer o projeto, eu fiquei praticamente um ano estudando sobre os judeus, sobre os campos de concentração, para entender tudo o que aconteceu, para que a construção pudesse traduzir o que aconteceu para que nunca mais no mundo ocorra. Refletir aquele sofrimento todo. Exato. E aí a gente teve a grata honra de o prefeito de Auschwitz vir aqui no nosso escritório para a gente estar conversando, falando sobre o projeto. Mas, assim, houve os percalços também. A gente conta, aqui no Instagram, tudo muito photoshopizado, podcast a pessoa edita, aquela coisa toda, não é? Mas a gente tem também os perrengues da vida, que nem tudo são flores Tem aquela brincadeira, né? Das cachaças que eu tomo, todo mundo fala. Dos tombos que eu levo, ninguém comenta. Ninguém fala. O primeiro projeto que eu apresentei para eles lá, eu coloquei um espelho d'água em volta da construção, bonito, né? E o prefeito falou assim, rapaz, aqui tem uma época do ano que isso aqui gela tudo, isso não funciona. Aí eu mudei o projeto e coloquei flores em volta, assim. Ele falou, rapaz, esse prédio tem que ser mais austero, ele tem que preparar as pessoas para entrar no campo de concentração. Aí sabe o que eu fiz? O projeto se chama Ashes to Glory, glória em vez de cinzas, certo? Aí, estudando a história, eu vi lá que eles incineravam judeus e tudo, naquelas fornalhas, e faziam aquelas colunas de cinza, e aí eles pegavam aquilo lá e faziam pavimento asfáltico, com as cinzas e tudo. Então, o que eu fiz em volta do prédio? Eu coloquei brita, pó de mármore em volta do prédio, tipificando aquele sofrimento que aconteceu. E aí a gente colocou várias imagens da trilha, da linha de ferro, aquela coisa toda, para traduzir uma imagem, preparando mentalmente as pessoas para estarem entrando ali. Então, foi um aprendizado muito grande. E falando sobre aprendizado, eu acho muito interessante quando os clientes nos desafiam a fazer alguma coisa que a gente ainda não fez. Rapaz, isso é fantástico. A gente não somos a Petrobras, não, mas desafia a nossa energia. E foi um aprendizado muito grande, sabe? Foi muito legal. Você trabalhou numa casa aqui, o Luiz Márcio, que seria a casa mais tecnificada do mundo. O que é isso? Essa casa, ela promete. E esse final de semana a gente teve a honra de fazer um curso, né, de fazer uma mentoria nessa casa. Se quiser falar o nome do... Legal. Posso falar? Claro. Então, é muito legal. Antes de falar o nome aqui, eu tenho que falar o seguinte. A gente acha tão legal, tão bacana, quando a gente encontra, um cliente... Nós vamos mostrar essas imagens também. Isso. Quando a gente encontra clientes, porque a gente não pode falar só de um cliente, porque não existe só um, mas quando um cliente como esse nos contrata para juntos, a gente desenhar um sonho e ele confia. Rapaz, isso faz uma diferença total. Porque, como eu falei para você aqui, a gente não vende só projeto de arquitetura, a gente vende confiança, a gente vende a certeza de uma nova realidade que muda, que leva as pessoas assim a se reconhecerem, a se valorizarem, mudança de ego, sabe, autoestima, isso muda tudo. E esse cliente especial, nosso amigo Ricardo Rocha, eu falo para você, cara, tamo junto, hein? O Ricardo já esteve aqui, já conversamos aqui um papo Que coisa legal. Gente, mente aberta, pessoa que confia, que me inspira. A gente junta duas pessoas. Aconteceu o seguinte, juntou duas pessoas, assim, que são dois visionários. Imagina o que aconteceu. Então, ele deu liberdade e falou, olha, Márcio, me surpreenda. Me surpreenda. Aí, juntos, a gente construiu, Orley, antes de fazer o projeto, a gente construiu uma base, um fundamento para que esse projeto aconteça. Porque na arquitetura, quando o cliente nos contrata, não é aquela coisa assim de ele fala o que quer fazer, você já começa a desenhar ali e entrega. Não, os nossos projetos precisam contar uma história. Porque se o nosso trabalho, se os nossos projetos de vida, se eles não contam uma história, se eles não têm uma narrativa maior, se eles não são maiores do que o terreno, tá entendendo? Se eles não são maiores do que o lugar, sabe? Se eles não cabem, se eles não podem se conter, serem aprisionados dentro do limite de um lugar, a gente não pode chamar isso de projeto. Isso foi uma prestação de serviço, algo que eu fiz em função de uma recompensa financeira.
Então, Ricardo, a gente junto ali, a gente começou a tecer um storytelling para como esse projeto, como ele seria criado. Primeira premissa, esse projeto é uma prova de amor de um homem para uma mulher. Ele foi desenhado em formato de L, porque a Lislaine, que vai estar ouvindo a gente aqui, vai estar sabendo disso. Já está declarado, está publicado, né, Lislaine? No nosso curso ali, a gente já, o Ricardo mesmo já documentou isso aí. Então, o projeto, ele se estabelece em 4 pavimentos, em 4 andares, que há uma coisa interessante para ser falado. Em condomínio, a gente só pode fazer 2 pavimentos, a altura das construções. Como o terreno desce, ele é inclinado, eu consegui colocar uma gruta no subsolo, o pavimento térreo, o pavimento superior, e a cobertura também foi utilizada como mirante, tipo um observatório. Então, esse projeto, a partir desse projeto e a partir dessa confiança, dessa cumplicidade, eu falo que foi isso, uma cumplicidade entre arquiteto e clientes, nasceu um projeto surpreendente. A partir dele, todos os nossos projetos têm um nome. Essa casa se chama, abre aspas, a evolução humana na linha do tempo. Em 4 pavimentos, a gente procurou demonstrar, Orley, como que o ser humano evoluiu construindo. Então, ela tem uma gruta no subsolo, feita em estilo primitivo, correto? Pavimento térreo em estilo rústico, já melhorou, já progrediu. Pavimento superior, estilo moderno. Cobertura futurista. Primitivo, rústico, moderno, futurista. Cada pavimento é tematizado de acordo com o nome que ele recebe. E a cobertura está preparada, é um mirante, bacana, preparado. Isso aí é interessante o que ele vai dizer. A cobertura está preparada para o futuro da mobilidade. Porque a gente tem que ter essa visão antenada de como que o mundo está evoluindo. Daqui a pouco vai ter carro aéreo aí, já está até sendo fabricado aí. Não sei se já teve a liberação ou não. Mas daqui a pouco a gente vai fazer ali, não é só aqui na carro aqui. Daqui a pouco você vai fazer o pedido de transporte lá na torre de comando do aeroporto. É o Uber aéreo. Uber aéreo, exato. Então, ela está preparada para o futuro da mobilidade. Então, ela tem um L-drone. Um drone, é um L-drone, isso mesmo, para poder pousar o carro aéreo na cobertura. Então, a gente pensou em tudo. E o drone para trazer compra também. Compra, exato. Isso já está acontecendo em prédios, né? Então, assim, cada ambiente da residência foi pensado como uma experiência. E não tem nessa casa um único espaço que sem uso. Então, a gente materializou tudo. E um ponto que merece um destaque fantástico é a garagem dessa casa. A gente estava conversando há pouco sobre a garagem dela ali, né? Não é só uma garagem. Não é só uma garagem. Segundo o cliente, a garagem não é onde os carros estacionam, não. É onde os carros repousam. Então, assim, tem um trato diferenciado. Então, o que acontece? Esse final de semana, como a gente comentou aqui, né, teve até um curso lá, e daqui a pouco a gente vai fazer até uma divulgação com a temática Garagem vira sala de aula. Porque uma vez por mês ele promove um curso lá na casa dele, ele transforma a garagem, ela já foi projetada para ser uma extensão do espaço gourmet, correto? Então, ela não é só um lugar que estacionam carros, como se fosse exclusiva para isso. Então, a gente fez ela para guardar os carros, é lógico, como uma extensão do espaço, festas, aniversários e tudo, tem sempre um evento acontecendo lá, e a garagem ela é uma extensão do espaço gourmet. E uma vez por mês ela se torna palco do conhecimento. Então, isso é uma inovação, fala de flexibilidade. Você valoriza, Orley, o metro quadrado da sua casa porque você não engessa ambientes. Esse ambiente ele é flexível para outros usos. Então, como que a gente pode levar isso para outros segmentos? Luciano, o Ecoparque é uma grande realidade. É um prazer te receber aqui, Orley, para você ver com seus próprios olhos, seus telespectadores, o quanto isso aqui já é uma realidade, um bairro 100% planejado. A primeira entrega em Conil, estamos preparando agora, foram 270 lotes, já organizando essa entrega, já pronto para construir. É um bairro essencialmente residencial, mas com toda a estrutura comercial, vamos dizer assim, para atender os moradores. Exato. Os bairros planejados têm essas características, né? Então, eu tenho uma oferta comercial para trazer toda a conveniência para o bairro. E agora, tanto no Ecoparque 1 quanto no Ecoparque 2, a gente agora, são 490 lotes ali no Ecoparque 2. Então, estamos preparando uma grande entrega agora do Ecoparque 1, tudo ainda nesse semestre. E meeting, lançamento do Ecoparque 2. A infraestrutura toda já organizada. Sempre entregue 100% com a estrutura pronta. Mais um grande lançamento em Conil.
Tem uma parte interessante aí que você contou para a gente, que eu acho que até que serve de exemplo para outros, sobre a questão da entrada para os colaboradores, da entrada na casa para os colaboradores, que o pessoal que trabalha no interior. Isso é muito interessante. Rapaz, você é bom de memória, hein, meu? Opa! Que é isso? Não perde uma. Top demais. Esse é um ponto muito interessante da residência, porque fala sobre o respeito ao ser humano, que isso é muito forte na família, né? O respeito ao ser humano e a valorização dos colaboradores para não entender, para não deixar transparecer através do espaço projetado os limites de onde eles circulam. Porque muito... Divisão social, né? Não Rapaz, falou tudo. Divisões sociais. Divisões sociais, isso é muito sério. Então, o que ele pediu? Ele pediu assim, olha, Luiz Márcio, crie uma entrada para as minhas colaboradoras, uma entrada bonita. Se possível, coloque lá orquestra tocando, perfume, para elas entrarem para trabalhar inspiradas. Rapaz, eu achei isso bonito demais. Então, o pessoal, eu conheço o pessoal que trabalha lá na casa dele, eles trabalham de bem com a vida, sorrindo, sabe? Isso é muito bonito. Então, a gente fez uma entrada muito bonita na construção, sabe? Não é caracterizada nunca como entrada de serviço. Tanto é que no curso que ele promoveu esse final de semana na casa, nós, né? Está aqui o filmmaker que está do meu lado aqui, que também participou da cena, nós entramos por esse acesso e não tem característica nenhuma de entrada de serviço. Então, assim, você eleva o ser humano a um patamar de dignidade. Porque o que a gente vê no dia a dia é a ostentação de muitas pessoas que, se achando no poder de, excluem aqueles. Um detalhe interessante também que você comentou ali com a gente às vezes pode parecer coisinha boba, mas não é. O mesmo vaso sanitário que ele usa na suíte dele é o mesmo vaso que é usado para os colaboradores da casa. Sim, sim. É uma boa observação. No começo a gente até perguntou para ele assim... Pode parecer bobagem isso, não, mas gente, não é. Mas não é, não. Não é. Não é bobagem nenhuma. Na verdade, você aproxima as pessoas a um patamar de dignidade humana. Porque nós todos, Orley, diante do arquiteto da vida, todos somos iguais. Uhum. Então, o respeito humano é um caso muito, muito interessante nesse projeto. Então, o que ele pediu para fazer? Ele pediu para colocar no banheiro dele a mesma louça, o mesmo vaso, a mesma bacia sanitária, a cuba e tudo mais no banheiro das colaboradoras. Então, elas têm exclusividade ali de acesso, elas têm senha para entrar, elas têm controle do banheiro delas ali, sabe? Então, isso trouxe muita dignidade. Aí eu perguntei para ele, por que o vaso, a bacia sanitária, por que é o mesmo do seu lá em cima? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, olha, Luiz Márcio, eu quero que quando elas estiverem limpando isso aqui, elas saibam que é igual o que eu tenho lá em cima. Por quê? Porque respeito ao ser humano. Mas por que ele teve essa pegada? Porque 99% das vezes, porque até agora só teve 1%, que foi esse. Foi 99% a sobra, né? Você tira 1. Então, 99% das vezes que a gente vai... Que vai uma inspiração, tá, gente? Uma inspiração bacana para você. Se você quiser ver o desempenho de quem trabalha na sua casa, o desempenho ali, a conexão, honre essas pessoas. Sirva também essas pessoas como proprietário, como patrão, sirva também essas pessoas, que elas vão te servir melhor. Aí eu perguntei para ele, porque geralmente acontece assim. A gente vai com o pessoal nas lojas, aí compram todos os equipamentos ali. Na hora de comprar a bacia sanitária, o vaso, que vai lá para ajudante, geralmente as pessoas pegam o mais baratinho. Não, já entendeu, né? É para empregado esse para aí, empregado esse aqui e tal. Ele não. Ele falou assim, gente, eu quero valorizar. Por quê? Eu quero cuidar bem de quem cuida dos meus. Elas cuidam dos filhos dele. Então, ele vai tratar elas de qualquer forma? Isso não existe. Então, isso foi um aprendizado para a gente repensar os espaços, a gente pensar valor das pessoas, sabe? Para a gente ressignificar tudo. A ponto de que a casa que nós projetamos, ela não é, no contexto geral, ela não é uma casa, endereço, número, endereço, lugar. Não. Ela é uma casa, endereço, pessoas. Isso muda tudo.
Sabe, quando você pensa nas pessoas. Agora a gente está escrevendo um livro, que isso para mim é fantástico. É a primeira vez que um cliente convida para escrever um livro. E tem um sobre a casa. O livro se chama, spoiler aqui, tá, gente? Aprendizados de uma obra. Como construir uma casa através de desenhos. E a gente foi evoluindo e tudo mais. Muito legal. Tem um capítulo lá que se chama Mais Bicicletas do que Filhos. Por quê? A gente fez... Porque geralmente nas construções agora, as bicicletas, as bikes, o pessoal está pendurando nas garagens, assim, de qualquer forma, como se não fosse também um objeto de locomoção digno como um carro. Às vezes está sobrando espaço, aí você coloca ali. Então, a gente tem que ter um pensamento mais envolvente, um pensamento que... Valorizar mais. Valoriza tudo aquilo ali. Aí a gente criou um espaço lá que se chama Sport Place. Aí tem um capítulo do livro que se chama Mais Bicicletas do que Filhos. Porque deixou espaço para as bicicletas dos filhos e dos amiguinhos. Ah, legal. Isso é muito bonito. É uma casa, assim, inclusiva, né? O pavimento térreo dela, a gente não chama, nesse livro que a gente está escrevendo lá, o pavimento térreo não é simplesmente pavimento térreo, se chama pavimento comunidade, para receber as pessoas, né? Para ter para que tenha, tipo assim, naquele ambiente, cruzamento de histórias, sabe? Interseção de vida. Ali... Coisa interessante que eu projetei ali no espaço, é um fogão a lenha, só que ele é todo tecnológico, sabe? Um fogão a lenha muito bacana. Mas por que a gente fala desse fogão a lenha? Não é simplesmente colocar o fogão a lenha ali, mas é porque a gente vai trazer a memória do que acontecia na casa da avó. Tem o forno, lembra do pão de queijo, o bolo de fubá. A serpentina que passava ali para levar água quente lá para o água chuveiro. quente e tudo. Então, assim, o fogão de lenha bacana, bem pensado ali, para remeter as histórias, para conectar as pessoas, para estarem em volta. Isso é algo muito bonito. Né? E como é. Você contou uma história interessante também. Aliás, você contou um punhado de história muito interessante ali. Aquela de uma cliente que queria uma casa comercial. Essa história é muito interessante. Foi assim, Orley, a gente desenhou a casa, condomínio, e a cliente pediu que fosse uma casa muito bonita, uma construção de esquina, que ela tivesse uma fachada muito bonita, porque a casa de esquina, ela não tem só uma fachada, tem duas, né? Ela é de esquina, né? E também a gente pode ressignificar as outras fachadas para não ter fachada de fundo. A gente pode inovar, porque a fachada de fundo é fundo para você, mas ela é fachada frontal, principal para o seu vizinho. Seu vizinho. Pois é, então a gente tem que repensar algumas coisas. Aí o que aconteceu? O pedido dela, olha, eu quero uma casa que atende, eu não estou fazendo casa para vender, você entendeu? Eu falei, entendi. Mas se houver oportunidade da venda, eu quero vender. Então, ela precisa ser comercial. Aí nós elencamos alguns itens que estão no hall da casa comercial, a casa que agrada a todo mundo. Foi feito assim, bacana. Aí fez lá, construiu, deu tudo certo e ela nos convidou para um coquetel de inauguração. Os amigos lá elogiando a casa, aquele clima de elogio e tudo, né? E ela foi se sentindo, assim, muito elogiada, a casa, né? Aquela coisa toda. Ela começou a ficar meio desconfiada, sabe? Aí ela me chamou num canto. Luiz Márcio, eu queria te perguntar um negócio sobre essa coisa de casa comercial. Aí me chamou para um canto, assim, mas o pessoal que estava junto veio vindo também, né? Veio chegando também. Quero saber o que ela vai falar. O que ela vai falar, né? Ela quase fez assim, gente, é só com ele aqui, ó. Não teve jeito deles não ouvirem, né? Ela se cochichasse ali. Aí ela falou assim, eu queria só ter certeza, essa casa é comercial, porque o pessoal está elogiando muito e tal. Eu falei, ei, menina, eu te enganei geral. Essa casa não é para chocar, né? Essa casa não tem nada de comercial nela. Não, rapaz, o clima fechou. Burburinho, assim, e tudo. O arquiteto, assim, falou uma coisa, fez outra, né? Eu falei, mas você falou que ela era comercial. Eu falei, menina, a gente pensa um pouquinho além, eu quero sempre te surpreender. Essa casa não tem nada de comercial nela, sabe por quê? Porque uma casa, o que é uma casa comercial? A gente fala sempre isso para os corretores, o pessoal aí. Casa comercial é uma casa que o próprio nome fala, ela é comercial. Ela se encaixa em um padrão de metro quadrado em determinada região, porque ela é comercial. Eu já estou fazendo para vender, né? Estou fazendo e se já quiser vender, já sei o preço e tudo, e deu negócio. Eu falei, olha, essa casa sua ela não é comercial. Ela é o quê, então? Essa casa sua ela é desejável. Ela é o sonho de consumo. Aí o preço dela, o valor dela é outro. Muito mais do que ser comercial. Ela enquadra nesse padrão, correto? Ela enquadra nessa região, só que ela tem atrativos arquitetônicos que se tornam objeto de desejo. Então, tipo assim,
a fachada da casa, o agenciamento dos espaços, a conexão, as aberturas que a gente faz para o vento entrar e sair, o convite ao sol está entrando nessa construção, vários fatores promovem essa casa ao patamar do desejo. Eu não falei da ostentação, eu não falei de tudo isso, eu falei que é o patamar do desejo. Então, por exemplo, sabe como que eu penso que deveria ser esse objeto de desejo a nível de fachada, de quem nunca entrou nessa construção? Tipo assim, ó, onde que é a casa que você desenhou para a dona Sônia? A casa dessa cliente existe, tá? É um projeto de esquina, pertinho do Cojubá, vocês vão descobrir onde que é. Onde que é a casa que você desenhou para a Sônia e para o João? A casa é o seguinte, é uma casa que quando você chega numa rua e você vira assim, você vai ver um objeto desenhado, tem uma forma, tem algo ali. Essa é a casa deles. Diferente de falar assim, onde que é a casa que foi desenhada para tal cliente? Terceira rua direita, número 40. Acabou tudo. Endereço, número, é o de qualquer uma. Então, eu acredito que a gente trabalha muito o minimalismo, uma forma limpa, mas a gente cria nos projetos aquilo que é a cerejinha do bolo, né, Orley? Que diferencia, né? Que dá um toque de diferenciação. É o plus, né? Ô, Luiz, você disse aqui no começo da nossa conversa que você é um arquiteto raiz. Você começou aprendendo a desenhar, né? Desenho livre, com a mão, lapiseira, aquela coisa toda. Bom, mas tudo no mundo evolui. A tecnologia, você usa muito tecnologia? Sim. Boa pergunta. Eu sou arquiteto raiz no processo criativo. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma folha de papel, você pega uma página de papel e a lapiseira, o papel e a lapiseira, a gente tem uma cumplicidade, uma amizade muito boa. A tal ponto de que quando você faz um traço no papel, uma linha, parece que o papel e a lapiseira falam como que eles querem ser conduzidos. É uma intimidade muito grande. O processo criativo nosso, nós não abrimos mão dessa intencionalidade, dessa verdade de você materializar através de sinapses desenhadas, o cérebro pensa e a mão projeta. Aí a gente cria o conceito do projeto. A partir daí, a gente vai para o computador, a gente tem todos os programas vinculados ao banco de dados da NASA, que fazem estudos de insolação, essa coisa toda, para poder desenvolver os projetos, maquete eletrônica, aquela coisa toda. Detalhe interessante que muitas vezes a gente não mostra para o nosso cliente, às vezes, a maquete eletrônica pronta, sabe aquele 3D pronto? Sei. Bonito, lindo e maravilhoso? Às vezes eu mostro um croquis simples para ele, porque eu crio uma conexão. Porque de desenhar, todo mundo... Mais humano, né? Exato, é mais humano. Rapaz, dentro de nós tem uma criança que gosta de desenhar. Todo mundo sabe desenhar. Você lembra quando você era criança? Você desenhava sem medo da crítica. Só que agora a gente cresce, vira adulto, aí convenciona-se... Eu desenhei muito. Pois é, estou te falando. Então, às vezes eu faço um desenho ali e mostro para o meu cliente, olha, vai ser assim, eu pensei nisso e nisso. E às vezes deixa ele pegar o papel ali, as canetinhas assim, joga a canetinha para o lado de lá da mesa, ele pega e risca, eu crio uma ponte, uma conexão. Depois que ele entendeu o processo... Você torna ele responsável também. Exatamente. Pelo Isso a gente fala que é a cocriação. Cocriação. Depois disso, a gente vai mostra, olha, agora para materializar isso que a gente te mostrou aqui, esse croquis, deixa eu te mostrar uma maquete aqui. Porque se eu mostro de cara a maquete, a pessoa às vezes assusta. Ela fala, nossa, está pronto, não posso dar uma opinião, então já está tudo pronto. Então a gente cria um meio de campo de coisas simples ali para poder ir para o 3D. Entendeu? Então é bem nessa linha, assim. Criação no dedão, vamos falar assim, mas o restante do projeto é informática e caindo de cima. Estamos de volta! Preparada, Helena? Acho que sim. Próxima pergunta. Como concorrer a um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulim? Essa é fácil. É só você comprar 3 produtos participantes, cadastrar no site e pronto! Já está concorrendo com os números da sorte. Certa resposta! E dobre suas chances comprando produtos com este selo. Tá certíssima! O arquiteto, normalmente, ele quebra padrões e conceitos estéticos tradicionais. Você é bem assim, né? Sim. Eu entendo muito, assim, Orley, de quebrar padrões de arquitetura muito tradicional, porque eu acredito que a arquitetura deve olhar para o futuro.
a arquitetura ela tem condição de descrever a história da evolução da humanidade. É um conceito maior. Você olha para trás, você vê lá a pirâmide do Egito, aquela coisa toda, a Torre Eiffel, muralhas da China, vários ícones da arquitetura mundial, naquela época era construída assim. Então, hoje, quais as técnicas? Como que a gente pode usar as técnicas do momento para que essa arquitetura reflita a nossa vida daqui para o futuro? Por quê? Eu acredito que a gente tem que ter farol de milha, luz de LED olhando para frente. Essa coisa de luz de ré, não sou contra quem quer construir o neoclássico, o greco, o romano, mas eu acredito muito nisso. E eu elegi uma coisa muito interessante quando eu fiz arquitetura. Eu criei um tripé de uma arquitetura que tem essência, que tem fundamento. Primeiro que eu coloquei ela na base de um tripé, porque o tripé, falando com os engenheiros aqui, é o melhor sistema de equilíbrio e de precisão de nível. Tanto é que o tripé que a gente está vendo aqui, o tripé que está sendo filmado aqui, são 3 pontos. 3 pontos estabelece o nível. 4 pontos, não. 2, não. Agora, 3 pontos estabelece o nível. Então, eu criei um tripé de uma arquitetura que pretende ser excelente. Que tripé é esse? O tripé da tecnologia, tá? O tripé da cultura arquitetônica e o tripé do respeito ao lugar. Então, você pega um prédio, por exemplo, que tem na Malásia, Kuala Lumpur. O prédio se chama Petronas Towers. Teve até um filme lá, aquele ator lá, o Missão Impossível. Esqueço o nome dele. O Tom Cruise. Tom Cruise. Teve um filme lá que ele fez lá nesse prédio. São 2 prédios ligados um no outro. Eu vi. Então, é um prédio que ele tem esse conceito. Olha só, ele tem tecnologia arquitetônica, tecnologia construtiva, ele tem conceito de arquitetura, respeito e conceito de arquitetura, e ele respeita as tradições do lugar, porque ele foi feito em forma de mandala, das construções que tem lá na Malásia. Então, quantas construções que a gente tem visto que elas não têm um embasamento tecnológico, ela não tem cultura arquitetônica e ela não respeita o lugar e ela é feita na base do achismo. Eu acho que vai ficar bom. Agora, se você tem dinheiro para gastar, para jogar fora, para achar que vai ficar bom, então não pode ser assim. Então, cultura arquitetônica, tecnologia construtiva e respeito ao lugar onde ela está. Então, assim, os conceitos... numa ciência exata, você não pode trabalhar com achismo. Não pode. Você não pode trabalhar. Eu acho que fica bom. Primeiro, eu nunca falo isso pro meu cliente. O cliente pergunta pra gente assim, o que você acha? Eu acho o seguinte, achar todo mundo acha. O Marcos, há pouco tempo eu entrevistei aqui o Marcos Barros, até xará seu. Ele produziu um livro, escreveu um livro, Meu Imóvel, Meu Mundo. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Quero ler. Ele é muito interessante. Quero ler. Muito interessante. E esse livro fala das construções desde o início, desde o homem das cavernas, aquela coisa meio passando, e faz um lance meio futurista do que será no futuro. E ele tece muito, ele tem um instituto de pesquisa em São Paulo, esqueci agora o nome, então ele pesquisa muito através do IBGE, esse negócio de população, tudo e tal. Chegou-se à conclusão, não só ele, quer dizer, os institutos de pesquisa todos chegaram já a essa conclusão, o mundo chega a isso, que a população está diminuindo, a procriação. Então, as famílias estão diminuindo de tamanho. E isso está influenciando no aspecto, na medida, vamos dizer assim, dos imóveis. Ele fala que aquela coisa de grandes residências, obras monumentais, casarões, aquela coisa toda, que isso está acabando e a tendência talvez seja diminuir cada vez mais. Como é que você vê isso? É uma verdade, né? Se for pensar, isso não é de hoje. Porque o sistema imobiliário brasileiro, durante muitos anos, você lembra a Petrinha, aqueles financiamentos, aquela coisa toda? O sistema imobiliário brasileiro parece que ele dita o tamanho da família. Isso já tem história. O cômodo é pequeno, então a pessoa só pode ter um filho porque só tem um quarto, no mínimo 2. Mas eu acredito que isso também é uma evolução. As construções terem tamanhos reduzidos, não só por questão de família, né? O Japão, por exemplo, eles questionam muito aqui no Brasil, você ter um apartamento de 60 metros quadrados e ter 3 vagas na garagem, as vagas são maiores do que o apartamento, porque ele tem esse espaço lá. Agora, o grande desafio, Orley,
é tornar essa construção, ela atender a uma demanda construtiva, sem ela criar um problema sociológico, psicológico para as pessoas estarem confinadas nas novas jaulas humanas de aprisionamento de pessoas. Por que eu falo isso? Teve uma matéria que teve lá naquele programa, esqueci o nome aqui agora, falando sobre o fim da beleza na arquitetura, nas artes e na música. Falando que várias construções não questionam o tamanho, a redução do apartamento, mas vários empreendimentos comerciais feitos com uma única premissa: quantos apartamentos cabem nesse terreno, nesse empreendimento? E as pessoas não têm espaço de convivência. Você já imaginou os problemas sociológicos na mente das pessoas? Porque não tem um playground à altura, não tem uma área de convivência. O apartamento, o projeto do apartamento, a gente vê cada apartamento que você fala, gente, como você vai habitar esse lugar? São dormitórios, porque a pessoa fica o tempo todo no trabalho. Já cheguei ao ponto de ver um apartamento de uma amiga que eu conheço aqui. Eles estavam fazendo churrasquinho no final de semana, sabe aonde? No patamar da escada. Que é um apartamento de cá, outro de cá, na subida. Então, conclusão, é até interessante, se a gente for pensar que eles vão fazer o churrasco, é comunitário, né? Porque todo mundo passa ali e vê o cheirinho e quer pegar uma pontinha ali, né? Mas isso, rapaz, isso é um problema que, se não tiver um respeito, pode ser reduzido o tamanho da construção por uma premissa de mundo, igual você falou aí, dessa evolução toda, mas desde que haja um espaço de descompressão humana, porque a grande maioria que a gente vê, os espaços de descompressão são espaços de compressão. Você coloca um monte de gente ali, convivendo, e nesse programa ele fala sobre as modernas jaulas de aprisionamento humano, onde a pessoa dorme e vai para o trabalho e dorme de novo, apartamentos dormitórios. Isso, o governo, pensar nos problemas futuros, psiquiátricos, psicológicos, que está criando para um futuro próximo, eu acredito que deveria haver a redução do espaço ali, ela pode ser muito bem pensada, mas socialmente, como que essas pessoas estão convivendo ali? Foi boa essa pergunta sua, me lembrei de uma coisa. Você já ouviu falar de um poeta paraibano, chamava Ariano Suassuna? Sim, demais. Ariano Suassuna, ele faz uma crítica sobre isso. Ele faz uma crítica sobre você aprisionando as pessoas. Ele tem uns poemas deliciosos. Tem uma coisa bacana. Ele fez um até falando sobre a cor das construções. Eu achei demais. Eu decorei. Posso citar ele aqui? Claro. Poema dele sobre a cor. Ele questiona as cores. Ele fala assim... por que eu me lembrei do Ariano Suassuna? Porque eu tenho uma filha que ela é advogada. Eu tenho 3 filhos. Né? O Marcos Vinícius, ele é engenheiro civil. A Giovana é arquiteta e a Jade fez direito. Ela falou, alguém tem que defender a causa aí, né? Então, o que acontece? Ela passou perto, ali em cima, perto da PAI, no bairro Cidade Jardim, e ela viu, Orley, a divisa do bairro, do condomínio Jardins Barcelona com Nova Uberlândia. E ela viu um muro dividindo um bairro de um condomínio. E a minha filha, que é advogada, fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, pai, parece que a cor das construções está definindo a divisa financeira entre um e outra. A classificação econômica está sendo vista através da cor. Eu falei, Jairo, mas não estou entendendo nada. Por quê? Ela falou, do lado de cá, as casas, o telhado é todo com aquela telha de barro, certo? E muitas construções, na época, ainda não tinham sido pintadas, estava na cor marrom. Do lado de cá, no condomínio, todas as casas brancas. Aí ela perguntou assim, pai, você fala muito de afastamento, de recuo, de lei de condomínio. Tem uma lei que fala que as casas de condomínio... A crítica aqui, gente, ó. A crítica é a dica. Tem uma lei que fala que as casas de condomínio tem que ser pintadas de branco. Eu falei, não tem lei nenhuma, não. Mas por que toda casa de condomínio é pintada de branco? É interessante isso mesmo. Não é interessante pensar isso? Eu falei, menina, como que você percebeu isso? Ela falou, pai, olha de cá. A frase dela, as classes sociais divididas pela cor. Porque no condomínio, pessoas com poder aquisitivo e uma intelectualidade na cabeça se esconderam atrás do pleonasmo do branco, dizendo, menos é mais, para serem aceitas nas tribos dos moradores de condomínio. Poderia ser pintada. Aí ela me falou isso, eu falei, não tem lei nenhuma não. Aí eu peguei e comecei a ler Ariano Suassuna e vi uma crítica dele sobre isso. Muito legal. E o poema? O poema é o seguinte, ele falou assim,
Eu imagino que Deus lá do céu não deve ficar muito feliz quando ele olha para os condomínios do meu Brasil, onde ele vê pessoas com poder aquisitivo, mas preferem se esconder atrás do branco, dizendo menos é mais, vírgula. Nós aqui na Paraíba, muitas vezes não temos o poder aquisitivo, mas a gente tem cor na cabeça, a gente tem bom gosto. Por isso nossas casas são azuis, amarela, branca, colorida, cor-de-rosa. A gente não tem medo da cor. A cor para nós é o granito e o mármore que vocês têm. Aí ele termina falando, gente, seja mais ousado. Você pode dar um colorido nessas casas aí, sabe? Rapaz, eu achei isso demais. Muito bonito. Bonito demais, não é? É uma crítica. Então, assim, fora pensar nessa pergunta sua sobre só essa redução do espaço construído, os prédios, eu acredito, eu me desafio a isso. Eu quero encontrar clientes que também coadunam com essa premissa. Que os prédios tenham mais forma. Que os prédios, eles são muitas vezes aborrecidos e previsíveis. Do jeito que começa, termina. A gente vê na Dinamarca o pessoal ousando nas formas e fazendo uma inclusão social que eu acho muito E não bonito. fica mais... Encarece a obra. Rapaz, eu vou te contar, não encarece. O que falta é um pouco de abertura mental para criar espaço para contemplação, espaço para o outro. Porque quando você cria espaços reflexivos, espaços onde as pessoas podem ir ali pensar, refletir, ela vai valorizar aquilo que ela comprou. Agora, se ela vai lá só para dormir, como você quer que ela seja alguém que propaga o empreendimento, um comunicador, um evangelista do espaço? Não, porque o espaço foi pensado só... O que cabe nesse ambiente aqui? Tudo apertado. Agora, se você cria espaços de convivência, espaços de contemplação, olha, isso não faz sentido. Você cria espaços de convivência contemplativos, você vai dar tempo para essa pessoa estar ali, convidar os amigos e falar para todo mundo, olha onde eu moro. Meu apartamento pode ser pequeno, mas olha o que tem aqui, ó. Olha os equipamentos urbanos que tem no meu prédio. Isso precisa ser revisto. Com certeza. Com essa diminuição de filhos, muitos casais preferem, às vezes, adotar um pet para substituir a criança. Isso acontece demais, está acontecendo muito. Isso influencia também na formatação de um lar, de uma casa. Sério, aí você entrou numa parada muito séria aqui. Você está levantando aqui uma discussão temática, mas eu acho que é o objetivo aqui do momento. Realmente, porque, tipo assim, se você pensa não vai ter filhos e vai ter o pet, eu acredito que a gente tem que ir mais fundo nas motivações de cada um. É direito de todos, claro. É direito de todos ter o seu pet, dar o tratamento que você quiser ali. Agora, uma coisa que eu não concordo é que hoje, pet está substituindo o ser humano. Ele está sendo mais valorizado que um ser humano. Eu acredito que esse desvio do amor, ele tem que ser repensado. Porque muitas pessoas preferem dar para o pet um tratamento e uma dignidade. E quando vê o seu irmão do lado precisando de um apoio, vamos falar do Rio Grande do Sul. Quanto que está sendo... É direito de cada um, não questiono. Mas quanto tem sido de motivação nossa, a gente investir no ser humano e a gente prefere investir no pet. Agora tem que analisar o porquê. A motivação de cada um que te leva a isso. O motivo que te leva a essa ação. Eu, no meu modo de entender, eu vejo que muito dessa devoção ao pet, muitas vezes, você fala com ele, ele não te responde. Ele é um psicólogo permanente, consistente, ele não reclama, você entendeu? Ele faz uma terapia gratuita com você ali e tudo. E muitas vezes a gente tem que resolver as nossas paradas entre ser humano, os nossos embates. Muitas vezes, cada um de nós tem hoje é a pós-verdade, cada um tem a sua verdade e a sua verdade que bate com as suas emoções, com aquilo que você acredita, é a sua verdade. Mas o cachorro não tem essa coisa. Então, a pessoa valoriza o animal ali e é uma transferência, como que uma pseudocura. Então, ele tem valorizado muito o animal, não sou contra quem tem, mas eu acredito, olha, que precisa ter um equilíbrio, tá? Que se for nessa linha de raciocínio, a humanidade vai só diminuindo, né? E tem obras aí que já têm destinos especiais pro gato, pro cachorro, pro pet. Tem. Então, tipo assim, a gente tem que respeitar todas
como se diz, os gostos e as preferências. Eu já tive algumas situações constrangedoras. Vou citar uma para você. A moça, né, o marido e a esposa, tinham um cachorro e um cachorro grande. Aí, bem no começo da carreira, eu tive a infelicidade de perguntar para ela assim, o canil que você quer que a gente desenhe, você quer mais próximo da casa, mais longe? A mulher jogou pedra, rapaz. Canil? Você ficou doido? Esse cachorro, ele mora comigo aqui e tudo. Aí eu aprendi. Falei, opa, eu tenho que repensar. É mais embaixo. Até o meu... eu tenho que repensar a minha abordagem, né? Porque respeitando, né, deixar claro mais uma vez, respeitando as preferências e o gosto de cada um. Mas é algo muito sério. Ô Marcos, nós já conversamos um punhado de coisa aqui. Ficou algum assunto que nós discutimos ali de fora? Uai, como diz o mineiro. Eu acredito que a gente falou muito, né, sobre essa questão toda desse momento da arquitetura, né, dessa poesia que existe na arquitetura. A gente tem uma hashtag nossa aí que se chama Mais Amor por Metro Quadrado. Legal isso. É uma hashtag que eu criei. Eu criei, na verdade, umas 6 ou 7 hashtags que tem a ver com o nosso trabalho. Então, uma, por exemplo, é hashtag Poeta Arquiteto, hashtag Além das Paredes, hashtag Traço Certeiro, hashtag Mais Amor por Metro Quadrado. Então, que tem a ver com o nosso trabalho, mas que inclui... Porque a gente não faz o projeto, você não faz para você. Você tem que pensar, né, em quem vai habitar e em quem vai morar ali, né, a visão da pessoa sobre esse trabalho. Então, assim, é uma paixão, né, um amor muito profundo, mas é muita responsabilidade, né? Porque você vai crescendo profissionalmente, né, como você aqui, crescendo profissionalmente e a cobrança, né, a responsabilidade também cresce muito, né, Orley? Luiz Márcio, foi um prazer enorme Opa. Conversar com você aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que nos acompanha aí ficou satisfeito e deve ter ficado ainda com aquele gostinho de, eu quero mais, entendeu? E tenho certeza que eu sei que a sua atividade é muito dinâmica, muitas novidades vão surgir aí pela frente. Eu quero que você me informe para você voltar aqui para a gente prosseguir na nossa prosa. Opa, prazer. Para mim é uma alegria muito grande aqui, né? E depois convidar as pessoas aí para estar acompanhando nosso trabalho todo aí. Qualquer dúvida, né, que a gente puder sanar aí, estamos à disposição. Muito obrigado, Marcos. Beleza. Foi um prazer. Prazer muito grande. De bom para você. É isso aí. Encerramos mais este Conversa com Orley. Esperamos você na próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Até a próxima.